Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Autorretrato. Seja muito bem-vindo ao programa que conta um pouquinho da história de vida dos deputados. O nosso entrevistado de hoje está no 6º mandato e ele busca fazer mandatos participativos que dão voz, aceitam as sugestões dos moradores. Saber ouvir, será que isso vem lá dos tempos de quando ele trabalhava no comércio? É o que vamos perguntar para o Juscelino Cardoso de Sá, o Celino Cardoso, o avô da Isabelle, da Jaqueline, do Pedro, do Davi, do Matheus. E o filho da Dona Esperança. Muito obrigada pela participação do senhor aqui no Autorretrato, é uma honra, um prazer. Eu é que agradeço, é uma alegria estar participando. É verdade que esse nome Juscelino, eu fiquei em dúvida na hora que eu estava escrevendo o texto, é mesmo por conta do ex-presidente? Sim, o meu pai, ele já não está mais conosco, Jesus já o recolheu. O seu Lindolfo. O seu Lindolfo. Ele era mineiro e juscelinista, né? E naquela época, logicamente, não se tinha um ultrassom, não se sabia se o filho seria homem ou mulher. Menino ou menina. E ele era juscelinista e ele dizia, se o meu filho nascer homem, vai se chamar Juscelino. E coincidiu que deu tudo certo, né, que o Juscelino se elegeu presidente da República em 1955. Alguns dias depois, dia 2 de dezembro de 1955, eu nasci. E em homenagem ao presidente da República, ele colocou o nome de Juscelino. Então já nasceu com um nome assim de político e político dos bons. A gente nem imaginava, né? Nem o meu próprio pai imaginava isso. Eu acho que isso se deu por conta de nós vivemos numa região muito carente, né? Muito pobre, e ser filho de uma família humilde também, e ter começado logo cedo a me envolver com os problemas da comunidade, né? E acabei me tornando político. Bom, o nascimento não foi aqui no estado de São Paulo, Paraná. Não, não foi. Meus pais eram mineiros e agricultores, e na época eles foram cuidar de roça no norte do Paraná, porque era um lugar que tinha uma terra boa, promissora, e onde eles moravam, onde eles nasceram, que é lá na região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Terra rica. Aí lá era muito ruim, então eles vieram para o Paraná, aí nascemos eu e minha irmã mais velha no Paraná. Depois, em 1956, eles tinham feito uma grande plantação de café, deu uma geada, queimou todo o café. Poxa. E eles ficaram lá sem ter trabalho e também não tinha familiares. E aí eles vieram tentar a vida aqui em São Paulo. E já nessa época vieram para Vila Brasilândia, que é a região noroeste da capital, que é uma das regiões lá que é a nossa base política, onde a gente atua até hoje. Então eu cheguei lá ainda criança. Com quantos anos? O senhor lembra? Tinha 4 anos, em 1960, quando eu fui morar na Vila Brasilândia. E quais são as lembranças dessa infância? Dos pais trabalhadores, sempre trabalhando? Sim, era uma infância muito diferente da infância de hoje em dia, né? As brincadeiras eram aquelas brincadeiras de rua, era jogar taco, jogar bola, carrinho de rolemã. A gente não tinha os smartphones de hoje, os computadores, os jogos eletrônicos, né? Empinar pipa, né? Era esse tipo de brincadeira. A gente teve uma infância assim muito humilde, mas muito feliz. Meus pais sempre foram muito amorosos, né? 6 irmãos. 6 irmãos. A casa devia ser uma delícia, né? Uma festa. Sou o segundo deles, né? Então foi uma infância gostosa, né? Numa região assim muito humilde, né? Mas aquela vizinhança bem comunitária mesmo, que todo mundo conhecia todo mundo. Até hoje a gente frequenta o bairro. Eu tenho ainda os meus tios, que eu tenho 2 tios que são irmãos do meu pai, que moram ainda nesse lugar. Então a gente está sempre lá e a gente revê as pessoas da época de infância com muito carinho, com uma lembrança muito gostosa. Ainda revê? Ainda Sim. Encontra? Não muitos, né? Mas alguns. Mas alguns. Mas alguns, Mas era uma infância simples, né? Uma vida simples, como o senhor falou, mas era de necessidades ou tinha ali uma básico para viver? Vida básica, né? A gente tinha o básico, não tinha nada, luxo. Não tinha luxo, não tinha mas as tinha regalias por que tem exemplo? hoje, né? Assim, coisas muito simples, né? O que eu disse a você, na verdade, não existiam os brinquedos que existem hoje, né? Então a gente não tinha também aquela expectativa de ganhar. Mas né? tinha, por exemplo, sei lá, uma festa de aniversário, um bolo, Sim, alguma aquela coisa... coisa simples, né? Isso Por tinha. exemplo, eu tenho uma lembrança que em 1967, na época da Jovem Guarda,
nós nos reuníamos na casa de uma vizinha, que era a única vizinha que tinha uma TV. Nós nos reuníamos no domingo à tarde para assistir a Jovem Guarda, para assistir o Roberto Carlos. Então você vê que era... Então ali de toda aquela comunidade... Era um acontecimento. Tinha uma TV, uma casa que tinha TV, nenhuma tinha telefone. Então era uma coisa bem básica mesmo, né? Mas que eu acho que nos ajudou, inclusive, a dar muito valor à vida, às pessoas, né? A tudo, né? Isso daí. Comecei a trabalhar muito cedo. Com né? quantos anos, deputado? Com 8 anos de idade. Já? Eu tenho 59 e faz 51 anos que eu trabalho. Na época, eu comecei a trabalhar informalmente com 8 anos e quando eu fiz 14 anos, eu tirei uma carteira profissional e fui trabalhar de empregado registrado e o salário era 50% de um salário mínimo. Né? Seco, não tinha benefícios nem nada. E hoje, assim, olhando para trás, o senhor acha que começou muito cedo, foi muito precoce ou isso valeu? Não, eu acho que valeu. Eu acho que valeu. Eu acho que foi bem legal, foi uma experiência muito boa, né? Eu não acredito que a pessoa ter responsabilidade cedo que menospreze a pessoa, ao contrário. E o seu Lindolfo incentivou isso? Sim, e ficava de olho, assim, a gente ali? tinha necessidades também, né? Tinha que família trabalhar grande, todo mundo. então todo mundo precisava dar a sua contribuição. E ele tinha um comércio, é isso? Tinha um comércio, era um pequeno armazém. Era um armazém, uma venda. Exatamente. Que vendia, assim, de tudo? Secos e molhados, né? Ainda hoje existe esse armazém lá, que é um mercadinho hoje, né? Que é do meu tio, o irmão do meu pai, o Daniel, que é o caçula. Que passou de um irmão para o outro. E a dona Esperança? Ajudava ali um pouquinho no armazém? Ajudava, cuidava da casa naquela época. Tinha muitos filhos muito para ela também filho, cuidar. não tinha empregada, então aquela vida que ter que lavar, cozinhar, costurar, né? Então, era Como é tudo que ela assim. era, assim? Era mãezona, super protetora? Ou era... Mãezona, muito dedicada, cuidava com Mais muito brava? amor, fazia uma comida muito gostosa. Ah, é? O que ela Nossa, fazia? Tudo que você imaginar. Olha, tem água na boca. Né? Saudades da minha querida mamãe, né? E uma pessoa muito ligada a Deus, muita fé, né? Ela era evangélica, né? E orava muito e pedia sempre para que a gente aprendesse os princípios cristãos, né? Que acho que dá um diferencial na vida, né? Porque muitas vezes os pais, às vezes, sem se atentarem para isso, incentivam o filho a estudar, a trabalhar, a progredir, né? Mas às vezes acaba não incentivando ele a dizer, olha, você tem que ser uma pessoa temente a Deus, Fé. né? Você tem que ter fé, você tem que amar o próximo, né? Realmente são princípios que eu acho que dão uma diferença grande, né? Até porque te fortalece você saber que a sua vida não depende só do seu esforço pessoal, que existe um Deus que é Pai, que é nosso Criador, que nos ama e que pode nos ajudar. E aquilo que está fora do nosso alcance é impossível para nós, mas para Deus não é. Então, se você é uma pessoa que tem uma comunhão com Deus, você pode ter certeza que você vai passar por dificuldades, mas é como se fosse um filho que tivesse que passar por um vale escuro, uma criança, sozinho ele teria desespero. Nossa. Com o pai dando a mão para ele vai sentir medo, vai passar por dificuldades, mas ele vai sentir que ele não está só. Esse assim é Deus com a gente. Quer dizer, na vida a gente tem dificuldades, mas quando você tem fé, você acredita que Deus está no comando e que Ele está cuidando de você. Então, foi uma mensagem, uma coisa que a minha mãe passou, né, e passava para todos os filhos. Mas ela já tem um nome que é sensacional, Esperança. Dona Esperança. Como poderia ser diferente? Mas você não vai ficar falando da minha mãe e do meu pai que eu vou chorar aqui. Não é? Eu choro junto, hein? Porque eu pergunto muito dos pais, porque eu acho que essa história, né, que vem depois, tem muito deles, tem muito dos valores que são passados, Sim. do exemplo. Um dos valores assim muito significativos que levou inclusive a eu me envolver, ter um espírito público e me envolver na política, é que nesse bairro onde a gente morava, era uma região que não tinha asfalto, umas ruas assim muito acidentadas. Tinha infraestrutura. E meu pai teve o segundo carro do bairro, que era um Jeep com tração nas 4 rodas. Tinha que ser Jeep? Sim. E quando chovia, além de ser Jeep com tração, tinha que colocar corrente. Então ele, com esse Jeep, ele servia a comunidade. Quer dizer, alguém estava doente, batia lá de madrugada e ele tinha que pegar o Jeep e levar. Pra você ter uma ideia, eu lembro de uma passagem que faleceu um vizinho, que eu não lembro quem é, isso tem muitos anos, eu era criança ainda,
E naquela época eles faziam o velório na sala da casa, não existiam os velórios, né? Verdade. E depois caiu aquela chuva e não tinha como o carro funerário ir buscar aquele caixão ali na casa, né? E Lá ele teve foi que o Jeep levar do com seu o Jeep. Lindolfo. Então era assim. Atendia todo tipo de chamada. Mas é verdade. Mas nos ensinou muito a gente não viver só para os nossos próprios interesses, né? A gente se preocupar com o próximo. E aí o Juscelino foi crescendo, foi trabalhando desde cedo. Isso, foi trabalhando e a gente sempre ficou muito preocupado com os problemas da comunidade e tal. Acabei me envolvendo na política, exatamente. Para tentar melhorar aquele entorno ali Exatamente. Se cuidar das pessoas, né, que é importante. Que não era As só a pessoas estão infraestrutura vivendo que assim precisava. uma vida muito individualista, né? Eu acho que por mais que você seja uma pessoa abençoada por Deus e afortunada, eu acho que você não consegue ser feliz se as pessoas que estiverem no seu entorno também não forem felizes, né? Então você tem que se preocupar. Amar o próximo como a si mesmo, que Jesus pediu que nós fizéssemos. E essa preocupação, faz parte dessa preocupação trabalhar por uma melhoria, isso? Sim, exatamente. Né? E aí eu me envolvi na política e estou cumprindo o 6º mandato, o primeiro ano do 6º mandato. Mas agora eu quero saber como se envolveu com a dona Ana Paula. Que horas que ela aparece nessa história? A Ana Paula, ela é nutricionista e advogada. Quando nós nos conhecemos, ela já era formada em nutrição e ela cuidava da merenda escolar de uma cidade perto de Piracicaba, que é Águas de São Pedro. Águas de São Pedro. Ela trabalhava na prefeitura e eu estava no meu primeiro mandato e o pessoal lá me procurou, porque eu tinha já uma empresa lá na região, para pedir para o Covas para tentar arrumar a estrada de Piracicaba para São Pedro, né? E o Covas era uma pessoa muito querida, eu tinha uma relação muito boa com ele. Eu pedi e nós conseguimos recapear a estrada, fazer umas terceiras faixas e tal. E eu acabei me desenvolvendo um trabalho político lá, estava sempre na cidade, e assim eu conheci a Ana Paula. E me apaixonei e este mês nós completamos 18 anos de casados, 19 e meio mais ou menos de namoro. E aí temos 2 filhas, a Ana Júlia, que vai fazer 15, e a Ana Laura, que vai fazer 13. E os netos, né? Os netos, é que eu fui pai solteiro, né? Nunca havia casado antes, mas eu fui pai, então eu tenho os netos. E eu falei o nome de todos? Todos. Olha lá, quem que tá aqui nessa foto? Vamos ver. Todos. Todo mundo? Todo mundo. Todo mundo. Os Olha, 5 filhos e os 5 molecada netos. fofa. Só faltavam os 5 irmãos aí, né? É Porque eu tenho 5 irmãos, 5 filhos e 5 todo netos. mundo? É verdade, Dá. Que coincidência, eu não tinha É pensado verdade. nisso. Eu tenho uma irmã, minha irmã caçula, que não mora no Brasil, né? Que tem dificultado um pouquinho, mas graças a Deus a nossa família é muito unida e sempre que tem assim um evento, um aniversário, alguma coisa, se reúne todo mundo. Bom, agora, como é que foi passar esses valores para os filhos? Como é que foi essa questão de filho aí virar o pai que precisa orientar, incentivar, conscientizar, educar? Olha, acho que é natural, né? É uma coisa bem natural, não difere de outros pais, de outros lares, de outras famílias, né? A gente procura passar os princípios. Na verdade, acho que a maior riqueza que você pode dar para os seus filhos é você passar princípios para ele, né? Mas assim, a gente vê que como uma mão tem 5 dedos, você tem 5 filhos e cada um é diferente do outro, né? Cada um com as suas peculiaridades, né? Com a sua maneira de pensar, cada um gosta de uma atividade, né? Cada um quer levar a sua vida de uma forma. Mas tem uma filha que acho que gosta de política, hein? Na verdade, assim, todos me apoiam, né? Mas eu tenho uma filha, que é a minha segunda filha, a Aline, que ela participa verdadeiramente, né? Ela opina, ela participa do mandato, ela ajuda, participa nas campanhas. Mas né? ela já foi candidata alguma vez? Não, nunca foi. Nunca foi. Mas ela gosta muito, né? E participa bastante, ela me ajuda muito. Quem que está nessa foto, deputado? É ela. É ela? A Aline é do lado esquerdo, nosso querido Fernando Henrique, e a Sandra, que trabalha comigo há mais de 20 anos, que é minha chefe de gabinete. Olha, Na verdade, eu sou rodeada por mulheres que mandam em mim, né? Mas toda mulher manda, deputado, mas isso é básico, olha só. Mas são 5 também, quer ver? Imagina 5 mulheres mandando nele.
E aí, Mas o quando ela Covas dizia disse... uma coisa assim, se a sua mulher não manda em você, deixa ela mandar, porque o homem que não tem uma mulher que manda nele, tem outro homem que manda. Então eu prefiro... Ah, ele é um querido, o Covas sabia das coisas, é verdade. Mas e aí, quando ela disse, pai, quero, assim, naturalmente ela foi para essa questão da política, ela disse, pai, eu quero e é isso que eu gosto. Não, na verdade ela, como todas as mulheres, né, ela dá dura, ela pega no pé. O seu mandato, você faz as coisas e não põe na internet, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ela cobra. Mas que bacana. Né? Então ela cobra, ela participa, né? Às vezes você não dá conta de cumprir a agenda, que às vezes coincide de você ter vários compromissos no mesmo dia, no mesmo horário. Ela fala, não, você tem que ir nesse daqui que é mais importante, por isso, por aquilo. Ela realmente tem uma participação efetiva, né? E muitas vezes ela vai às secretarias, em meu nome, levar as reivindicações, né? Por exemplo, nós temos agora, essa semana está começando um trabalho da Carreta, que é o Via Rápido, que é esse curso profissionalizante do governo do Estado, e ela é muito envolvida com a questão da juventude, das mulheres, né? E ela que foi na secretaria do nosso vice-governador, Dr. Márcio França, e ela tem amizade com todo mundo, até porque desde pequena está envolvida, tá junto, né? E falou assim, ó, lá na nossa região tem muita criança, muitos jovens, né, com problemas, que estão na rua, meio ociosos e tal. E aí falou, não, pega um ofício lá com seu pai e tal, então tá lá a Carreta. Então ela ajuda, ela participa, ela reivindica realmente. É uma pessoa que tem espírito público, que gosta de gente, né? Porque você tem que gostar de gente. Na verdade, você tem que ser uma pessoa temente a Deus e tem que amar o próximo para você ter esse espírito público, né? Que, infelizmente, a gente vê que as pessoas são muito individualistas, né? Até na política, Até na política. Eu acho, inclusive, que uma pessoa, para exercer um cargo público, ele vai ter um mandato que ele tem, de alguma forma, mesmo que seja num mandato parlamentar, que é representativo, você vai ocupar uma função que você vai estar tomando decisões, votando orçamento, votando projetos, que de alguma forma vai impactar a vida das pessoas, positivamente ou não. Então, acho que a pessoa que se propõe a ser uma pessoa pública, né, ele tem que ser muito temente a Deus e ter muito amor ao próximo. Pois é, isso que eu ia perguntar. Temos um mandato representativo, onde a gente, né, vota em alguém para nos representar, no caso do deputado, mas o senhor faz um mandato participativo. Como é que funciona isso? O que acontece, Viviane, é o seguinte, o meu mandato ele tem uma característica que poucos têm. Eu exerço um mandato muito distrital. Eu não tenho uma votação espalhada, né, para o estado todo. Mais concentrada Mais aí, concentrada. Brasilândia. Então essa região freguesia. noroeste da capital, depois eu acabei ampliando um pouco para a Grande Norte, que pega ali Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã, né? E toda a região ali da Grande Norte, da região noroeste, que pega Pirituba, Freguesia, Jaraguá, Parada de Taipas, Perus, toda essa região que a gente atua. Então, quando você tem um mandato distrital, você tem uma identificação com os seus eleitores e os seus eleitores com você. É mais fácil essa identificação? É muito mais fácil, os eleitores sabem quem eles votaram, sabem o que você vem fazendo. Se você fizer uma coisa errada, eles sabem. Se faz uma coisa certa, eles sabem. E eles têm acesso a você, eles têm como te cobrar. Agora, por isso que o PSDB sempre defendeu o voto distrital, né? E eu sempre concordei com isso, e eu tive o privilégio de poder, né, exercer o mandato distrital, né? E acabo sendo eleito praticamente com o voto distrital. Então, existe uma identificação dos meus eleitores comigo, né? E funciona, desculpa cortar o senhor, e funciona até na hora de sugerir algum assunto, né? Como no caso desse projeto de lei que permite o transporte ali dos animais domésticos, né? Que foi uma moradora da Zona Norte que Sim, na verdade, sugeriu. Assim, o mandato ele é representativo. Então, logicamente, eu como deputado não tenho um cargo executivo, não sou gestor de nenhum orçamento. Então, o que você faz realmente é votar os projetos, elaborar projetos, votar o orçamento. Então, você representando aquelas pessoas que te elegeram,
que vive ali na região que você representa, você ouve as reivindicações e você leva essas reivindicações para o Poder Executivo, você ouve as ideias e desenvolve a elaboração de projetos de lei e tudo mais. É o ouvir, né? É que eu o falei ouvir. na abertura. É o ouvir. Então a gente tem esse trabalho que é um trabalho que não acontece só em época de eleição, né? Ele acontece, é um trabalho permanente, que acontece aos 4 anos, né? E assim, os meus eleitores, eles não vêm muito ao meu gabinete aqui na Assembleia. Eu tenho um escritório aberto lá, né? E eu atendo eles lá. Lá onde? Em Brasilândia? Lá na Freguesia do Ó, que é na entrada ali da Freguesia do Ó, Brasilândia, né? E dentro desse trabalho todo que a gente vem desenvolvendo há tantos anos, nós estamos agora iniciando aí a realização de um sonho, que é a construção do metrô que atende Freguesia do Ó e Vila Brasilândia, que é a linha 6. Que batalha, hein? Na verdade, eu não posso nem dizer que é uma luta minha, porque há mais de 30 anos, antes de eu me eleger deputado, a gente sabe, desde que começou a funcionar o metrô em São Paulo, existe essa reivindicação, e na época, lideranças lá do nosso bairro, representantes de bairro, até mesmo outros políticos que passaram por lá, já reivindicavam isso, né? Mas eu tive, assim, a sorte de permanecer mais tempo no poder, porque as coisas na política não acontecem de um dia para o outro, elas são lentas, de jeito né? nenhum. E estar sempre na situação, no apoio do governo. O PSDB está no 6º mandato no governo de São Paulo também. Então a gente tem uma ligação próxima com o governo, e não só por essa afinidade, porque a gente conseguiu sensibilizar o governador da necessidade. E mais do que isso, essa linha está sendo construída através de uma PPP, que é uma parceria público e privada, que existe recurso da iniciativa privada justamente porque foi constatado, né, que realmente terá uma grande demanda. Então, é uma coisa que realmente é necessária. Então, nós estamos trabalhando hoje lá dia e noite para... O metrô já está iniciando a obra. Nós já temos mais de 1.000 homens trabalhando, né? Infelizmente, está acontecendo cerca de 300 e poucas desapropriações, né? Que isso acaba mexendo com a vida das pessoas, é uma coisa ruim, mas que é inevitável, né? Um dos critérios... Para a obra poder acontecer. Lá foram feitos 9 trajetos, né? 9 traçados, né? Para definir qual seria escolhido para fazer o metrô, e um dos critérios é o de menor desapropriação, mas acaba sempre havendo as desapropriações. Mas nós estamos felizes porque está acontecendo, e isso com certeza vai dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que vivem lá. Agora, deputado, nessa batalha toda de ouvir as pessoas, lutar pelos benefícios como esse do metrô que vai chegar, enfim, tantos mandatos, teve também uma passagem, né, pela Secretaria da Casa Civil, sim, durante o governo Mário Covas. Como é que foi dividir o tempo com a família? Assim, foi tranquilo? Ou ficou um pouquinho de, podia ter ficado um pouquinho mais com eles pequenininhos? A gente acaba sacrificando um pouco, né? Até porque, para ser muito sincero com você, não é só a política e a família, né? Eu, na verdade, não vivo da política, né? Então eu tenho que dividir o tempo também com a minha vida empresarial, sou um pequeno empresário, né? E sou muito envolvido com a igreja também. A gente tem reuniões de evangelização, a gente trabalha muito nessa área espiritual. Muita coisa. Então, basicamente, o meu tempo é isso, né? A dedicação aí à igreja, né? A minha vida espiritual, à família e ao trabalho e à vida política, né? Mas eu me acostumei, graças a Deus, tenho saúde, tenho disposição, corro bastante. Como é que o Celino descansa? Me conta, fazendo o quê? Eu descanso como todo mundo. Mas ouvindo uma música, pegando um cinema? Quando eu tenho, assim, o meu último compromisso, né? Eu tenho motorista, então eu reclino um pouquinho o banco, né? Põe uma almofadinha, vamos para casa, eu vou agradecendo a Deus por um dia e procuro não levar os problemas para dentro de casa. Isso é importante. Né? Para chegar lá, você mas poder... é difícil. Mas se você se esforçar, pedir para Deus te ajudar, você consegue. E aí, para não levar, para você poder chegar a realmente ter... Porque senão a sua vida... Tranquilo, aí mistura tudo, né? Se você deixar misturar tudo, né, os seus problemas profissionais, financeiros, políticos, pessoais, aí, nossa, verdade, não tem, aí é humanamente impossível, né?
Então, assim, quando você tem a consciência de que você fez tudo o que você podia, que você procurou fazer da melhor forma possível, então você tem a sua consciência tranquila de dever cumprido. Falar, o que eu podia fazer nesse dia, eu fiz. Né? Então, agora eu quero poder chegar em casa, abraçar, beijar minha esposa, minha filha, meu filho. Né? E eu tenho um filho que é solteiro também, que está noivo, que tem 26 anos, que é o Afonso. Que é amigão, né? Que dá amigão. para trocar todo tipo de ideia já. Agora já estou mais acostumado, mas era muito... Assim, ele chegava todo barbudo, ficava beijando, abraçando, beijando. Opa! Mas é uma delícia, né? Filho moço, né? E até hoje, parece um bebezão, fica beijando o tempo todo, é muito gostoso. É que filho não cresce pra gente nunca, né? Nunca cresce. Mas então, mas gosta de cinema, de ouvir uma música nessa hora que chega para descansar? Gosto sim, bastante. Gosta de futebol? Gosto de assistir um filme. Você sabe que eu sempre gostei de futebol, mas eu nunca fui bom de bola. Eu costumo dizer que a natureza me marca, porque a gente não consegue ser bom em tudo, né? Mas eu gosto, né? Ainda esse final de semana eu consegui entrar numa quadra e correr um pouquinho. É um momento assim, quando você está ali dentro, você acaba não só fazendo um exercício físico, como você acaba fazendo um relaxamento mental, porque dentro de um campinho correndo, você não pensa em absolutamente nada, né? É muito legal isso, eu gosto muito. Mas essa coisa de ser ruim de bola era o que os amigos falavam? Tipo, é o último a ser escolhido, não chega tanto. Eu sei que eu sou ruim mesmo. Não marcava nada. Não tenho muito jogo de cintura, assim, pra bola, não. Assim como não sou bom para dançar também, né? Ah, é? Sou meio durão, assim, igual um poste para dançar. Já pisou muito no pé da dona Ana Paula? Já. E ela gosta de dançar? Porque o problema é esse, né? Quando um gosta, o outro não gosta. Mas a gente, graças a Deus, se relaciona muito bem. Eu faço o que ela quer, ela faz o que eu quero, dá tudo certo. Danço meio solto lá para não pisar na bola, para não pisar no bola, para não pisar no pé, naqueles casamentos que tem que dançar mesmo, que não tem como escapar. É verdade. E filme? Que tipo de filme? Olha, eu gosto muito de comédia, justamente para você poder relaxar e dar risada. Mas ultimamente está difícil encontrar boas comédias, né? São mais bobas, né? A semana passada eu assisti uma legalzinha ainda, que se chama A Espiã que Sabia de Menos. Bem legal. Mas eu gosto, sempre que eu posso, assistir um filminho, eu gosto de ler também, né? Procuro estudar a Bíblia também, é uma coisa que eu gosto muito, faço com muita alegria no coração, né? Eu acredito que a Bíblia é verdadeiramente um manual de vida para nós, né? Assim como tudo que é fabricado tem um manual de instrução, né? Eu acho que o ser humano tem um manual de vida que é a Bíblia, né? Então, o meu tempo é assim, a leitura. Na verdade, essa noite mesmo, cheguei e comecei a ler a Bíblia, aí até dormi em cima dela. Normalmente é assim. A minha esposa gosta de colocar um filme, aí ela está assistindo o filme e dorme com a TV ligada. Eu começo a ler, eu durmo lendo. É esse cansaço nosso, né? De todo dia, não dá tempo de terminar o filme, de terminar livro, de nada. Mas é gostoso, a gente se acostuma a ter uma vida assim, né? Esse homem com o nome de presidente tá trilhando aí um futuro bacana, né? Acho que a dona Esperança ia ficar muito orgulhosa, hein? Não, minha mãe faleceu há pouco tempo, ela participou sempre da minha vida política. Ela conseguiu ver bastante coisa. Ela conseguiu, meu pai não. Meu pai faleceu em 2001. Eu me elegi, em 91, eu me elegi deputado em 94, né? Então ele não viu. Mas a minha mãe, ela faleceu agora em 2010, né? Eu já era deputado há 16 anos, né? Então ela participou muito. Deputado, a gente chegou no finzinho do nosso tempo. Muito obrigada por dividir essas histórias todas com a gente. Eu que agradeço. Esses ensinamentos todos, né, importantes. Saber agradecer, isso é gratidão. Fundamental. Fundamental. Né? Então tá bom, eu que agradeço você, agradecer a todos os telespectadores da TV Assembleia, dizer que é uma alegria poder participar desse programa com você. Estamos sempre aqui de portas abertas, quando o senhor Obrigado. quiser voltar. Um abraço grande, Deus abençoe. Obrigada. E muito obrigada para você também que acompanhou a gente até agora no Autorretrato. Para você, uma ótima semana. Até a próxima.